Então, olá, queridos, shalom, shalom. Então, começamos a gravar. Sejam todos muito bem-vindos, aqueles que vão assistir gravado. Então, hoje nós vamos falar a respeito do Tribunal de Ankh-Pur. Então, eu quero dizer que a maioria dos cristãos acham que só existe o Tribunal de Cristo que vai acontecer no dia do juízo final, que está escrito em 2 Coríntios 5:10, né? Está escrito assim: pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Mas não é o único tribunal, né, que existe na palavra de Deus e no mundo espiritual, ok? Existem outros tribunais, né? Deus é o juiz dos juízes, né? Uma das formas que o Senhor se apresenta é como o juiz dos juízes, e ele continua julgando tanto as nossas causas, como também as nossas atitudes, ok? Em 2 Timóteo 4:1, está escrito assim: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Então, nós que estamos aqui nessa terra, né, nós estamos sendo julgados, ok? Então, a Bíblia fala que o Senhor, ele é o justo juiz. E daqui a pouquinho você vai entender o que significa isso, que ele é o justo juiz. Então, nesse período de preparação para Yom Kippur, não foi à toa que uma das orientações foi ler todo o livro de Salmos, ok? Que tem que ser cumprido dentro do portal, ok? Eu não sei se você está lendo 3 por dia, mais o Salmo 27, né, e o livro de Ruth, se você está no cronograma certo, se você está adiantado, né? Mas, enfim, quando chegar no dia quando o portal se abrir, o que tiver faltando, você precisa cumprir, né, terminar o livro de Salmos, ok? Não foi proposital, não foi à toa, né? Não foi à toa que foi um dos protocolos, porque o livro de Salmos, ele fala de justiça, de juízo e de um tribunal, porque é nesse lugar que as causas são julgadas, ok? Em Salmo 75, de 7 a 8, diz assim: é Deus quem julga, é Ele quem declara que uns são culpados e que outros são inocentes. E no Salmos 89:14 diz assim: justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Então, aqui eu quero fazer uma pausa para explicar para vocês o que quer dizer que o Senhor é um justo juiz. Satanás, ele é o acusador, ok? Então, dentro desse tribunal, Deus, ele é o juiz dos juízes, Jesus, ele é o advogado, e Satanás, ele é o acusador, ok? Então, ele acusa os filhos de Deus todos os dias. Só que quando ele chega perante o Senhor e fala, o teu filho, e fala o nome de determinado filho, está fazendo isso, isso e aquilo. E se realmente, né, isso for verdade, e se não houver arrependimento, se não houver confissão, se não houver um quebrantamento genuíno, e essa pessoa renunciar esse pecado, sabe o que vai acontecer? O justo juiz, ele vai ter que dar causa ganha para Satanás. Esses dias eu gravei um Reels, porque, infelizmente, no meio do povo de Deus, existe alguns chavões, né? E tem muitos deles que as pessoas usam, mas nem elas têm ideia do que elas estão falando. Então, um dos chavões fala assim:
Satanás se levanta para cair. Será que Satanás se levanta para cair? Porque se ele se levanta com uma legalidade na mão dele, porque presta atenção no que eu vou te falar. Ele mente para nós. Ele é mentiroso para os filhos de Deus. Agora, você acha que ele se apresenta para Deus com mentira? Porque ele também é enganador. Ele tenta enganar os filhos de Deus para induzi-los a pecar, ok? Para nos induzir a pecar. Agora, perante o Senhor, ele não vai até o Senhor para poder contar mentira. Então, o Senhor, ele é um justo juiz, até com o diabo, se o diabo tiver razão. É justamente por isso que nós precisamos tomar muito cuidado, porque tem muita gente, né, que está vivendo uma vida só pela misericórdia de Deus, ok? Uma vida com escassez de todo tipo, por quê? Porque está cheio de legalidade na vida dessa pessoa, ou legalidades que vieram de pais antepassados. E a pessoa está dentro da igreja e não sai do lugar, fica girando que nem peão, fica girando em círculos, certo? Então, você precisa saber disso. Voltando para esse chavão que eu falei, Satanás se levanta para cair. Isso é o que a gente mais ouve. Na verdade, ele só se levanta para cair se o Filho de Deus se posicionar e se arrepender e fazer o que tem que ser feito. Agora, se tiver legalidade na vida do Filho de Deus, ele está se levantando para matar, roubar, destruir. Ele não está se levantando para cair. Então, nós precisamos raciocinar. O Filho de Deus, ele não pode ser passivo, ele tem que ser ativo. Uma pessoa ativa, ela é uma pessoa analítica, ela é uma pessoa que analisa, ela é uma pessoa reflexiva, que pensa, ok? Porque a fé, ela é racional, ok? Então, é essa verdade que eu quero trazer para você hoje, para você entender a importância do que está por acontecer por esses dias. Então, eu quero te dizer que Yom Kippur significa dia da expiação ou reconciliação. E agora eu quero ler um texto para vocês. Não é o único, tem outros textos que falam a respeito do dia da expiação, ok? Mas eu quero ler um texto para você, que está em Levítico 23, de 27 a 32, que está escrito assim: o 10º dia deste 7º mês, alguns dias atrás, eu fiz o culto de Rosh Chodesh do mês de Tisrei, que é o 7º mês do calendário bíblico, ok? Então, aqui nesse texto está escrito: o 10º dia deste 7º mês é o dia da expiação. Façam uma reunião sagrada e humilhem-se e apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Não realizem trabalho algum nesse dia, porque é o dia da expiação, quando se faz propiciação por vocês perante o Senhor, o Deus de vocês. Quem não se humilhar nesse dia será eliminado do seu povo. Eu destruirei do meio do seu povo todo aquele que realizar algum trabalho nesse dia. Vocês não realizarão trabalho algum. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações, onde quer que morarem. Olha a profundidade desse versículo. Vocês não realizarão trabalho algum. Este é um decreto perpétuo, ou seja, para sempre, para as suas gerações, ou seja, de geração em geração, onde quer que morarem. Isso significa que esse decreto, essa festa, não se limita aos judeus, ok? Não se limita, é para nós também. É para qualquer pessoa, ok? Que crê nessa palavra. É um sábado de descanso para vocês, no qual vocês se humilharão.
desde o entardecer do 9º dia do mês até o entardecer do dia seguinte. Vocês guardarão esse sábado, ok? Então, olha só. Na Bíblia, o Yom Kippur, ou dia da expiação, é tão importante que é considerado como um dia de descanso. É considerado como um sábado, um Shabat. Ou seja, independente do dia da semana que cair o Yom Kippur, na verdade, é um sábado, é um dia sagrado, é um dia de descanso, ok? Só que, coincidentemente, né, que na verdade a gente sabe que não existe coincidência, a gente sabe que é algo muito profético, né? Esse ano, o Yom Kippur, ele vai cair exatamente no Shabat. Então, nós vamos ter um portal duplo, ok? Então, como que nós temos que comemorar o dia de Yom Kippur? Como que nós temos que entrar nesse portal? Primeiro, é preciso jejuar, ok? Só que esse jejum não é um jejum comum. O jejum de Yom Kippur é um jejum diferente, ok? Dos outros jejuns que normalmente nós estamos acostumados a fazer. Primeiro, é um jejum que ele tem que ser feito por 25 horas, ok? Então, nós vamos iniciar esse jejum às 17 horas do dia 11 de outubro. 11 de outubro vai cair na sexta-feira, ok? Como eu falei, vai ser dia de Shabat. Então, nós vamos começar esse jejum às 17 horas de sexta-feira, do dia 11 de outubro. E ele só vai terminar às 18 horas do dia 12 de outubro, que é no sábado. Ok? Então, começa na sexta, às 17 horas, e entrega às 18 horas do sábado. Esse jejum é um jejum seco, sem comida e sem água, ok? Eu sei que para muitas pessoas que não estão acostumadas a fazer esse tipo de jejum, vai ser difícil. Mas, assim, começa esse jejum seco, sem comida e sem água, e vai até onde você conseguir, ok? Vai até onde você conseguir. A hora que você não conseguir mais ficar sem água, você fala, Senhor, até aqui eu consegui fazer o jejum seco. E aí você entra com a água, ou com chá, alguma coisa nesse sentido, ok? Mas faça as 25 horas e começa com o jejum seco, ok? É um jejum de humilhação. O que que é isso? Os judeus, eles são, assim, bem criteriosos em relação a isso, eles são bem radicais. Então, os judeus, na verdade, eles têm, a maioria deles, não toma banho durante essas 25 horas, não escova dente, enfim, não lava a mão, entendeu? Então, eles ficam bem, não usa roupa de couro, nada de couro, então eles são bem radicais em relação a isso, ok? Mas, assim, o entendimento que eu tenho, e eu até essa semana conversei com o meu apóstolo também para saber o entendimento que ele tem, é mais ou menos o mesmo entendimento que eu tenho, né? Que a gente tem que fazer o jejum, sim, que nós temos que entrar em humilhação, sim, que nós temos que ter essas 25 horas de oração, a oração específica, porque nós entendemos que o Senhor vai olhar é para o nosso coração, em obedecer, em fazer esse jejum, que não é um jejum fácil, ok? Estar em humilhação e com contrição de espírito, né, com o coração arrependido, né, confessando os pecados, e então, né, tá orando, né, constantemente durante essas 25 horas. Então, a gente tem o mesmo entendimento. Então, assim, durante essas 25 horas, enquanto você estiver acordado, você esteja em oração, diante de Deus, se humilhando e se arrependendo por tudo o que Ele tem te mostrado, que estava de errado com você, ou, de repente, aquilo que você sabe que os seus pais, seus antepassados fizeram. Na verdade, hoje é quarta. Tem mais 2 dias para você clamar ao Senhor, se você não estava no grupo ainda, porque
já faz quase 90 dias, né, que a gente está que eu estou com o grupo da preparação da festa de tabernáculos, e todos os dias, uma vez por dia, eu entro para orar pelo grupo, ok? Então, se você não estava no grupo ainda, se você quiser participar, porque eu vou fazer um relógio de oração, ok? Eu vou fazer um relógio de 25 horas, porque até agora no grupo só eu orei. Mas agora eu vou fazer um relógio de oração de 25 horas e você não precisa colocar a oração no grupo. Você precisa se comprometer, que você vai orar em algum momento. Por quê? Porque assim que o portal de Yom Kippur abrir, vai iniciar o julgamento. Vai iniciar o tribunal de Deus. O tribunal, né, de Yom Kippur. Ok? Então é muito importante. Você é um tempo que não dá para distrair. Se você quiser encerrar os ciclos de repetição que você está vivendo, não tem oportunidade melhor, porque depois só daqui um ano. Só daqui um ano. E é incrível que o judeu sabe que nesse tribunal é onde situações são decididas para o próximo ano. Então, nós precisamos, né, se você tem sede, né, de viver o sobrenatural do Senhor, como eu tenho sede de viver o sobrenatural do Senhor, você não pode ficar fora desse mover profético, ok? O Senhor tem falado, desde quando nós abrimos o grupo, o Senhor tem feito, o Senhor tem se manifestado de uma forma sobrenatural, porque muitas pessoas têm me procurado, né, para falar que tanto que está sendo visitado pelo Senhor em sonho, o Senhor trazendo revelações de coisas que a pessoa nem se lembrava, e comigo também tem acontecido. Comigo também, o Senhor tem trabalhado de uma forma sobrenatural, ok? Então, é muito importante, é muito importante. Então, se você não está no grupo ainda, se você quiser entrar, ok? A Evelyn, ela vai colocar, tá? Chama a Evelyn, a Evelyn vai colocar o telefone dela aqui, você pode chamá-la no particular, ok? Mas ela também vai colocar o grupo ela também vai colocar o link de convite do grupo, eu vou pedir para ela colocar no Selic, 2024, na igreja, né, na igreja apostólica, no que mais? Nos ofertantes, nos membros, aí eu vou falar para ela colocar alguns, aí você aproveita e você entra, ok? Sobre a questão do trabalho, na verdade, a palavra fala para não trabalhar, né? A palavra fala para não trabalhar. Então, assim, se você tiver como pedir uma folga, se você trabalhar durante esse período, se você tiver como pedir uma folga, de repente lançar a mão do seu banco de horas, alguma coisa nesse sentido, eu tenho certeza que vai ser bênção demais para a tua vida. Agora, se você não conseguir, aí você fala com o Senhor, mas se você conseguir é melhor, porque você vai estar realmente cumprindo a palavra na íntegra, ok? E também o Senhor fala nesse texto que é para apresentar uma oferta ao Senhor. Essa oferta não é a oferta de justiça, não é a oferta, né, de tzedaká, não é esse tipo de oferta. É uma oferta que você vai apresentar no altar do Senhor, ok? Então, quem tiver no grupo de preparação da festa de tabernáculos, quando o portal abrir às 18 horas, a gente vai abrir, né? Se você quiser ofertar, você pode ofertar. E aí tem algumas pessoas que falam, pastor, tem algum valor específico? A palavra de Deus não traz valor específico para essa ocasião. Não traz valor específico. Então, você pode dar o seu melhor no momento que você está vivendo hoje, ok? Então, você vai, dentro da sua realidade hoje, você vai dar o seu melhor. Ok? Se o seu melhor for 1.000, você dá 1.000. Se for 500, você dá 500. Se for 100, você dá 100. O que for, mas dê o seu melhor para o Senhor. Ok? Então, não deixa de entrar, pelo menos, com algo para o Senhor. E que tipo de oração nós devemos fazer nessas 25 horas de Yom Kippur? Como eu já disse, né, vou falar mais especificamente, orações de confissão, de arrependimento, de liberação de perdão, pessoas que fizeram algo contra a sua vida, mesmo que você já liberou essas pessoas no teu coração,
Você precisa falar, Senhor, você precisa entrar no portal e falar, Senhor, eu já liberei o perdão para essa pessoa, por isso, por isso, por isso, por isso, por aquilo. Eu já liberei o perdão para essa pessoa, ok? E se você tiver também, se você fez algo contra alguém, alguma pessoa, se você prejudicou, se você, qualquer coisa que você tenha feito contra o outro, além de você se arrepender, além de você confessar para o Senhor, você também precisa fazer a reconciliação. Você precisa chegar para essa pessoa e falar: eu quero te pedir perdão, porque eu fiz algo contra você. Você precisa, né, fazer isso também, ok? E tudo aquilo, depois que você fizer isso, tudo aquilo que estava travado na sua vida, você vai então pedir para o Senhor, você vai pedir para o Senhor, como juiz dos juízes, revogar as sentenças que existiam sobre você de morte, de paralisação, de escassez, ok? De derrota, de fracasso. E você vai pedir para o Senhor, então, trazer uma sentença, você vai pedir para o Senhor estabelecer uma sentença sobre a tua vida, sobre a tua família, seja lá qual circunstância que você estiver vivendo, uma sentença de vida, de libertação, de prosperidade e de bênção, ok? É muito importante também você orar e se arrepender pelos pecados, transgressões e iniquidades cometidos pelos seus pais e pelos seus antepassados, ok? Tira esses dias, esses 2 dias, né? Amanhã, quinta-feira e sexta-feira, até o pôr do sol, né? Até você começar o jejum, pergunta para o Senhor, fala para o Senhor, Senhor, me mostra. Se você está no grupo, você tem observado que todos os dias eu tenho colocado diante do Senhor a respeito disso. Eu tenho pedido para o Senhor trazer a revelação, né? Se existe algum decreto, né, no mundo espiritual contra nós, para o Senhor nos revelar. Por quê? Porque nós temos direito de defesa. E qual que é a nossa defesa? É a confissão, é o reconhecimento que nós erramos, ok? É o arrependimento, é a contrição, certo? Davi, se você lê os salmos de Davi, Davi foi um dos que mais tinha esse entendimento de tribunal. Leia para você ver o Salmo 35. O Senhor, na verdade, ele pede para o Senhor julgar os inimigos dele. Ok? É muito forte. Isso é muito forte. Então, você também vai chorar na presença do Senhor. Você precisa clamar para que o Senhor revogue esses decretos de morte, de falência, de fracasso e de derrota na sua vida. Ok? Porque você sabe, você tem a promessa. Você sabe que não é isso que o Senhor tem para você. E agora, eu vou te dar um passo a passo de como você vai pedir para o juiz dos juízes revogar esses decretos sobre a tua vida, ok? Primeiro, faça uma lista dos pecados, transgressões e iniquidades que tanto você quanto seus pais e antepassados cometeram. Se esse for o seu primeiro Yom Kippur, mesmo que você já confessou, né, de repente num processo de libertação, mesmo que você já se arrependeu, mas se o Senhor tocar no seu coração, entra no portal novamente se arrependendo, confessando, renunciando a esses pecados. Aí, no ano que vem, você não precisa fazer de novo. Mas se esse for o seu primeiro tribunal de Yom Kippur, se for o primeiro portal que você for entrar de Yom Kippur, faça. Ok? Então, você tem essa oportunidade. Em Salmos 32, de 1 a 5, diz assim: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Ou seja, existe felicidade, ok? Quando as nossas transgressões, nossos pecados, transgressões e iniquidades são perdoados e apagados. Dando sequência a esse salmo. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Olha que forte isso. Quando escondi, é Davi que escreveu esse salmo, ok? Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer.
Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então, reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Pessoal, isso aqui é algo muito profético. Quem me acompanha já me ouviu falar que existe uma diferença entre perdoar pecado e a culpa do pecado. Quando eu ministro sobre oferta de remissão, as pessoas às vezes questionam, mas Jesus já não perdoou os pecados? Sim, Jesus já perdoou os pecados. E quando você faz uma oferta de remissão, você não está fazendo pelo seu pecado, você está fazendo exatamente por isso que eu estou lendo aqui, pela culpa do pecado. O que é a culpa do pecado? São as consequências que os pecados trazem, certo? Então, olha só, o Senhor Jesus, ele perdoa o pecado, mas o Senhor Jesus, ele não remove a culpa do pecado, ele não remove a consequência do pecado. Agora, Davi está falando que, olha só, diante disso, olha como que é forte, olha como que é forte, o Senhor vai perdoar a culpa do pecado. Olha como que é forte isso. Então, você precisa confessar com arrependimento no seu coração perante Deus, como juiz, e renunciar toda herança geracional maldita que veio sobre a sua vida, ok? Olha o que está escrito em Salmos 106, 6. Nós pecamos como os nossos pais, cometemos a iniquidade, andamos perversamente. Por quê? Porque nós nascemos com uma raiz de iniquidade. E quando nós pecamos, nós ativamos essa iniquidade em nós. E aí acontece a reprodução, ok? Dos pecados que eles cometeram. E tem pessoas que praticam até pecados piores, ok? Então você vai declarar, tá? Você vai declarar que você crê, ok? Que você crê que o sangue de Jesus foi derramado na cruz e apagou os seus pecados e iniquidades. Isso está escrito em Isaías 53, 5, ok? Então esse é o primeiro passo, tá? Segundo passo, você vai despertar a memória de Deus, das promessas que ainda não se cumpriram na sua vida, ok? Eu vou te dar uma tarefa. Lucas 18 conta a parábola do juiz iníquo, ok? Então, é aquela história, aquela parábola que aquela mulher, ela vivia importunando aquele juiz e chegou uma hora que ele não aguentava mais e ele deu a causa para ela, ok? Não que o Senhor precise se lembrar, não é isso. Mas é como se você estivesse tomando posse de algo que ele já te prometeu, ok? Então você também vai listar as promessas que não foram cumpridas na sua vida. E você vai reivindicar essas promessas perante Deus como juiz, certo? Terceiro passo, você vai pedir que todos os decretos que estavam contra você sejam revogados e você peça que Yeshua HaMashiach, ok? Esteja como seu advogado, que Jesus Cristo esteja como seu advogado. Quarto, você vai pedir para Deus, como juiz, liberar, né, sentenças, tudo aquilo que você está reivindicando, você vai liberar, né, que você vai pedir para que Deus, como juiz, libere uma sentença favorável a você, tá? Em Isaías 61, 2, diz assim: Ele me enviou para dizer aos que choram que é chegado o tempo do favor do Senhor e o dia da ira de Deus contra seus inimigos, ok? Então, você pode observar que tudo que eu estou te ensinando, eu estou validando e estou fundamentando com a palavra, ok? Quinto, você vai pedir a restituição do tempo que foi perdido, de tudo aquilo que o diabo te roubou, ok? Durante todos esses anos. Você vai pedir para o Senhor, tá? Por quê? Porque você pagou o preço. Quando você entra para cumprir a palavra, você faz a coisa certa. Aí, meu Deus,
o sobrenatural acontece. Milagres acontecem, tá? Eu quero ler para você Joel 2, de 25 a 26, que diz assim: vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. O gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês. É Deus falando. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então você está tendo essa oportunidade, como eu também, ok? Você está, então nós estamos tendo essa oportunidade, né, de clamar pela restituição, porque eu tenho certeza que todos nós, em algum momento da vida, tivemos perdas, ok? Então agora é tempo de restituição. E sexto, você vai contar o seu testemunho para glorificar o nome do Senhor, porque as pessoas precisam saber, as pessoas precisam entender que isso é real, né, que essas festas, que esses portais, né, eles precisam ser cumpridos, né, eternamente, de geração em geração, ok? Mas, para encerrar essa palavra, eu sinto em te dizer que tudo isso só vai se cumprir na sua vida se você fizer a sua parte. Eu tenho feito a minha. Não só em relação à minha vida, mas em relação às pessoas que eu tenho também discipulado. Eu tenho pago um preço. Aonde eu estou, na verdade, eu tenho esse compromisso com as pessoas que entraram nesse grupo. Eu tenho orado, eu tenho jejuado, ok? Então, eu tenho pago um preço. Mas, se você não fizer a sua parte, me perdoa te dizer, não vai acontecer. Porque teve algumas pessoas que vieram me falar que já participaram do Yangpur e que nada aconteceu, ok? Mas você pode ter certeza que se não aconteceu nada, foi porque você não cumpriu alguma parte do acordo, ok? Se você cumprir a sua parte do acordo, o Senhor está te garantindo a vitória, ok? Não existe atalhos no reino de Deus. É isso que muitas vezes as pessoas não entendem, ok? As pessoas não entendem, certo? Não existe atalho no reino de Deus. O Senhor, ele não se deixa escarnecer. Agora, quando nós fazemos a nossa parte e nós estamos diante de algo muito poderoso, então eu não tenho dúvida que o Senhor, ele vai, meu Deus, se ele está fazendo já antes do portal, meu Deus, a hora que a gente entra no jejum, a hora que a gente passa pelo portal, pessoal, vai ser um divisor de águas. Literalmente vai ser um divisor de águas. Se você crê nessa palavra, como eu creio, vai ser um divisor de águas na sua vida e na sua família. Amém? Então, eu estou me despedindo aqui do pessoal da internet, que Deus abençoe. E se vocês também quiserem entrar no portal nesse grupo de WhatsApp da preparação para a festa de tabernáculos, eu vou pedir para a Evelyn, que é a pessoa responsável pela comunicação do meu ministério, deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Você também vai ter oportunidade, ok? Se você assistir antes do tribunal, antes do portal de Yangpur, ok? Que Deus abençoe, um beijo no coração.